Olá pessoal, eu sou André Barbieri e aqui no nosso programa internacional do Ideias Esquerda a gente já veio seguindo aqui com algumas entrevistas, né, com o professor Ricardo Antunes, com o Hernani Torres, com o Kevin Anderson, e hoje a gente está aqui com a presença do professor Bruno Conte, né, que é do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, e também pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o SECOM também, lá da Unicamp. Agora está estudando o sistema financeiro internacional, especialmente a participação da China nesse sistema. Tudo bem, professor Bruno? Olá a todos e a todas, olá André, eu agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, sobretudo num programa organizado no âmbito da plataforma Esquerda Diário, que é uma plataforma importantíssima, como uma voz dissonante, né, nesses tempos tão sombrios, e que eu tenho o hábito de acompanhar, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que legal, professor. E a gente, é um prazer enorme também estar aqui fazendo essa discussão com você, uma discussão tão importante assim que vai versar sobre o tema desse conflito, né, comercial, tecnológico entre Estados Unidos e China, no momento de altas tensões, né? A gente viu nesses últimos dias, talvez durante o mês inteiro, uma grande transformação, né, nos conflitos que já vinham acontecendo entre o Trump e o Xi Jinping, lá da China. A gente viu alguns movimentos, né, a proibição por parte do governo Trump a venda de qualquer produto, né, que utilize componentes tecnológicos norte-americanos, a Huawei, a gigante de telecomunicações chinesa. A gente viu também no plano diplomático, né, o fechamento do consulado chinês lá em Houston, e aí a represália, o fechamento do consulado dos Estados Unidos em Wuhan. E a nível empresarial, até a gente chegou a ver o Instagram, né, que é detido pelo Mark Zuckerberg, que lançou um dispositivo que daria a opção para os seus usuários de gravar vídeos de 15 segundos tentando copiar o aplicativo chinês TikTok, né, que é muito famoso nos Estados Unidos, quando o Trump prometeu banir esse aplicativo, né, dos Estados Unidos, caso alguma empresa norte-americana não compre até o dia 15 de setembro. Então são vários, né, várias disputas aí no meio que leva a gente para essa primeira pergunta, que é a seguinte: as relações hoje entre os Estados Unidos e a China são as piores, né? Desde 1979, desde aqueles momentos iniciais quando os Estados Unidos voltou a engajar a sua relação com os chineses, lá em 1972, ainda com as relações entre o Nixon e o Mao Tse-tung. O que a gente pode dizer agora sobre esse conflito geopolítico em meio à crise econômica e sanitária? Legal, André. Antes de entrar na questão mais específica da China e dos Estados Unidos, eu acho que cabe aqui falar um pouco sobre a situação geopolítica do mundo num sentido mais amplo nesse contexto de pandemia. E, em primeiro lugar, fica muito claro como não existe isso, enfim, muita gente já apontava para isso, mas agora ficou mais claro, não existe uma governança global, né? E aí eu não falo só dos Estados Unidos e China, mas de todos os países. É uma crise global por definição, né? O próprio nome é uma pandemia, e seria absolutamente recomendável a consolidação de uma estratégia global de enfrentamento. E o que a gente vê é um salve-se quem puder, né? Cada país tentando se virar sozinho, literalmente. Até com umas situações em que as fronteiras são fechadas e imigrantes que perdem seus empregos, né, nos países onde estavam, não conseguem sequer voltar para o país de origem e ficam sem emprego, dormindo em aeroportos, né, a gente viu isso no aeroporto de Guarulhos. Então, quer dizer, é um caos total gerado por justamente essa tentativa de cada país resolver a pandemia de forma individual, né, nacional, mesmo na União Europeia, né, que talvez seja a união regional mais bem sucedida hoje em dia, né? Teve fissuras, né? E isso tem consequências drásticas, claro, para muita gente, né? E, bom, no meio de tudo isso, qual que é a atitude da principal potência global, que são os Estados Unidos? Em primeiro lugar, negligência, né? Foi isso. A administração Trump teve negligência em relação à pandemia. E depois entrou nessa onda de acusações extremamente pesadas, né, em relação à China. Então, e aqui eu chego, né, mais propriamente à tua pergunta, você tem toda a razão. Isso não somos nós que estamos dizendo, né? O próprio ministro de Relações Exteriores da China reconheceu que as relações são as mais tensas desde 79, né, quando, como você disse, se restabeleceram os laços diplomáticos plenos, né, entre Estados Unidos e China.
As tensões já existiam, a gente vai falar sobre isso hoje, isso não é novidade para ninguém, mas é muito claro como a pandemia acirrou essas tensões, né? E aí também, em particular, pelo uso político que o Trump quer dar, né, para essa história toda, já que ele está no ano eleitoral e com sério risco, né, de não conseguir se reeleger, as pesquisas têm mostrado isso. Então, essas alusões, né, ao vírus chinês, que seria cômica se não fosse trágica, né, beira a infantilidade, mas que pode ser efetiva do ponto de vista eleitoral. Vamos ver, esperemos que não, né? E a China, em relação ao restante do mundo, adotou uma postura diferente, né, dos Estados Unidos. Compartilhou o sequenciamento genético do vírus, vem fazendo a tal da diplomacia das máscaras, né? Distribuindo máscaras pelo globo. A gente aqui na Unicamp mesmo recebeu caixas e caixas de máscaras. Perdão de dívidas, né? A China hoje é uma grande credora mundial de países centrais, mas também periféricos, né? E aí tem algumas ambiguidades. A China vem se colocando como vem colocando a necessidade também de lidar com as dívidas a partir de critérios de mercado, etc. e tal, mas alguns alívios para a dívida em relação a alguns países ela concedeu, né? Mas, evidentemente, diante dos Estados Unidos, a China também endureceu, né? Um pouco como uma reação. Tem quem diga que o Xi Jinping também se beneficia, né, desse clima de guerra. Não só o Trump, mas também ele, do ponto de vista da legitimidade interna, né? Então, quando, enfim, isso o Bolsonaro também tenta fazer, né? Quando existem problemas domésticos, nada mais fácil, né, para um líder de um país do que buscar problemas externos, né? Então, nesse sentido, ambos, né, Trump e Xi Jinping, de uma certa forma, se beneficiam desse clima todo para aumentar a legitimidade interna, né? Bom, essa história dos consulados que você mencionou é a evidência mais recente, né, dessa tensão e da forma como o Trump vai tentar explorar isso durante o ano todo, até as eleições. O propósito, né, do fechamento do consulado chinês de Houston é, obviamente, criar manchetes, né, não tem a ver com espionagem, enfim, é criar um grande fato para o Trump explorar nos jornais, explorar no Twitter, né, que é o que ele gosta de fazer. E com isso, claro, ele tenta ganhar os votos dele, se reeleger, mas do ponto de vista concreto, todos perdem, né, evidentemente. E tem um outro ponto importante aqui para essa grande introdução que eu estou tentando fazer, que a gente vai poder explorar ao longo, né, do papo hoje, que muitos analistas têm trabalhado com a ideia de que a pandemia acelera um processo de transição hegemônica, né? Que poderia já estar em curso, mas que de certa forma, já tem gente falando que o século XXI é o século da China, né? Ou o século da Ásia, né? Falando de uma forma mais ampla. Afinal de contas, não foi só a China, mas os países asiáticos, em geral, lidaram muito melhor com a crise do que o Ocidente, né? E mesmo para a recuperação econômica, pode ser que, né, os primeiros dados já mostram isso, mas também porque a pandemia se originou na China, né, e só depois chegou aos outros países. Mas os dados do segundo trimestre já mostram que a China está se recuperando mais do que os outros, né? Enfim, o que pode dar essa percepção, né, de que a pandemia vai aumentar, né, o poderio geopolítico chinês sobre o mundo, né, a despeito da tentativa de se criar uma imagem ruim em relação à forma como eles lidaram com os dados, né, e com o fato de o vírus ter se originado lá, né, no território chinês. Mas, bom, a gente pode falar sobre essa transição hegemônica ao longo do restante da conversa, que aí é um papo para um dia inteiro, né? E foi interessante que você pegou a política agressiva, né, dos Estados Unidos em relação à China, porque se tem um tema que unifica o regime bipartidário norte-americano é essa ofensividade, né, contra o governo chinês. Tanto o Partido Republicano, claro, encabeçado pelo Trump, fazendo todo tipo de manobra possível para colocar freios, digamos, ao desenvolvimento tecnológico e comercial chinês, como também o Partido Democrata, né, que o Biden, nesse período, né, pré-eleições presidenciais, deixou claro que ele também vai ter uma linha dura, e de fato todo o establishment norte-americano tem quase como uma missão estratégica, né, estão buscando criar um novo relato que substitua aquele relato anterior, né, da Guerra Fria,
de contenção, né, da União Soviética, ficaram sem esse discurso durante algum tempo, especialmente depois ali da diminuição de todas aquelas discussões alegóricas sobre o terrorismo, e agora estão buscando uma nova, né, um novo discurso. Eu até cheguei a ver um comentário, um artigo, né, do Anthony Cordesman, lá do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, que ele diz que num período de pouco mais de um mês, os Estados Unidos foi de uma combinação de competição e cooperação com a China para o confronto direto. E que os Estados Unidos estão enxergando que os perigos não são só em dinâmica os problemas militares, né? A China desafia, apesar de ter um nível tecnológico e econômico ainda bastante inferior, digamos, aos Estados Unidos, ao poder acumulado dos Estados Unidos, ela já começa a competir em algumas áreas que antes eram impensáveis, né? Especialmente no terreno tecnológico. O que a gente poderia falar um pouco sobre isso? Perfeito. Antes de entrar na questão da tecnologia, eu vou só aproveitar teu comentário para concordar com você sobre o uso que os dois partidos fazem, né, dessa oposição em relação à China. Na verdade, tem uma pesquisa recente que mostra, feita nos Estados Unidos, né, que algo como 2 em cada 3 cidadãos estadunidenses têm uma imagem negativa da China. Vejam só, 65%, 66% é muita coisa, né? Claro que isso é construído, né, de cima para baixo. De toda forma, é o que o sociólogo italiano Pietro Basso chamaria de um racismo de Estado, né, que parte do Estado. Mas, enfim, isso vai sendo absorvido por parte grande da população e, evidentemente, sobretudo com propósitos eleitorais, né, os dois partidos, os dois candidatos exploram isso à sua maneira, né? E aí pode haver diferenças nas alegações, né? O Trump, ele já entra na coisa mais dos filmes dos anos 80, né? O Biden talvez já tenha um discurso mais requintado, mas que pode passar pela crítica à China no que diz respeito, por exemplo, aos direitos humanos, né? Eu, por razões de trabalho, tenho tido bastante contato com os chineses. E eu fiquei muito surpreso quando, nas eleições passadas, eu percebi que muitos chineses estavam, entre aspas, torcendo, né, ou apoiando o Trump, não a Hillary. E por que isso? Porque a Hillary, ela tinha uma retórica muito violenta no que diz respeito aos direitos humanos, né, em relação à China. Então, os democratas, eles podem ir mais por aí, mas de toda forma surfando nessa onda, né, de tentar aproveitar, né, esses 65% que tem uma imagem negativa da China para crescer em cima disso, né, criando, claro, esse sentimento nacionalista, né, que é histórico nos Estados Unidos, mas que vem sendo reforçado no contexto atual. Sobre a tecnologia, esse é um ponto, de fato, dos mais relevantes, né, para se discutir. E para ser bem direto, os Estados Unidos ainda estão na frente. Na maioria dos setores dinâmicos ou relevantes do ponto de vista econômico, os Estados Unidos ainda estão na frente, né? Você citou, por exemplo, a indústria de semicondutores, que enfim, é uma daquelas nas quais a China continua sendo extremamente dependente, né, dos Estados Unidos e também nos softwares que usam nos seus celulares, enfim. Mas não é novidade que os chineses vieram avançando muito rapidamente em alguns setores, né, em alguns setores já estão sim na vanguarda mundial. E aí como um esforço, né, do Estado chinês, que em 2015 lançou o Made in China, né, um plano estratégico que, junto, enfim, com outras iniciativas que fazem parte do planejamento chinês para médio e longo prazo, vão na direção de tentar transformar a China, né, de uma fábrica de brinquedos, né, de quinquilharias, enfim, coisas baratas, para uma fábrica de setores de alta tecnologia, né, robótica, biotecnologia, enfim. E aí já tem alguns setores nos quais a China aparece na vanguarda, né? Você citou o mais enfim, e o que está na mídia, né, o mais paradigmático é o da Huawei e da rede 5G, né, para essa quinta geração de tecnologia de comunicação sem fio. Então a China aparece e está bem na frente.
E os Estados Unidos perceberam isso, claro, né, e usam alegações de espionagem para tentar barrar o avanço dessa tecnologia pelo mundo. Mas tem outros setores nos quais a China já está na frente, ou pelo menos já está em pé de igualdade com as grandes potências mundiais, aí, Estados Unidos, mas também a Alemanha, enfim. Um deles é nos trens de alta velocidade. A maior, né, rede ferroviária de alta velocidade do mundo hoje já está na China, claro que isso tem a ver com a dimensão do país, mas também do ponto de vista tecnológico eles estão na vanguarda, né, ou pelo menos estão em uma situação em que podem competir. E aí vejam, fazendo aqui uma nota de rodapé na minha fala, também eles usam, né, de certas iniciativas internacionais para tentar espalhar essa tecnologia pelo globo. Vejam que a questão nessas discussões tecnológicas não é só gerar tecnologia, evidentemente, né? É gerar, mas é impor os padrões tecnológicos aos outros, né? Impor como modelo, como padrão tecnológico para o mundo. E aí notem, por exemplo, que a iniciativa Belt and Road, a nova Rota da Seda, né, é um excelente vetor de espraiamento de certas tecnologias pelo mundo, ou pelo menos pela Eurásia, né, no que diz respeito à ferrovia, que era o ponto que eu estava tocando, essa tentativa de ligar, né, a China à Europa, né, por terra, né, passando pela Ásia Central, enfim, depois ferrovias também em direção ao Paquistão, em direção à Indochina. Tudo isso, para além de facilitar o comércio, baratear o comércio, enfim, que é o propósito alegado, né, mais importante, facilitar a integração do globo, enfim, também de pessoas, de passageiros, mas particularmente de mercadorias, tem esse segundo e importantíssimo propósito, que é o de espalhar a tecnologia chinesa pelo globo, né? Pagamentos online é uma outra questão que eu sei que você tem estudado, né? Aí a questão não é só de tecnologia de ponta, mas de estabelecimento das redes, de uma cultura, né? Desenvolvimento das redes, de uma logística, mas nisso os chineses estão na frente também, né? É o país, salvo engano, no qual mais se usa, né, os pagamentos por celular. Carros elétricos, aqui perto de Campinas a gente tem a BYD, né? Que é, salvo engano, também a principal produtora de veículos elétricos do globo. Energia verde, né? Então, enfim, tem um conjunto grande de setores nos quais a China já aparece, né, na ponta. Mas, eu repito, a China ainda é muito dependente dos Estados Unidos em alguns outros setores, e aí insisto na questão dos semicondutores, né, que é um setor-chave no qual os Estados Unidos ainda estão na frente. Sim, só um comentário breve nessa resposta que você pegou, né, dos semicondutores, porque a China agora encara grandes problemas, né? Porque eu mencionava no início, o Trump proibiu qualquer tipo de empresa mundial que use componentes norte-americanos de vender esses produtos para a Huawei. E a gente sabe que a China, por mais que ela tenha desenvolvido, e é hoje a linha de frente, né, da tecnologia 5G, ela precisa usar semicondutores produzidos em Taiwan, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Exatamente. Isso é um dos gargalos, né, que o governo chinês busca tentar superar, antes de poder até competir com os Estados Unidos. Eu vim estudando isso e até a gente conhece todo o autoritarismo, né, do governo chinês, assim como a gente conhece o autoritarismo do bipartidarismo norte-americano entre republicanos e democratas. E na China, o governo do Xi Jinping, ele realiza reuniões dentro do Politburo para poder discutir todas as linhas mestras, digamos, do desenvolvimento econômico chinês. E uma das reuniões que eles estavam fazendo é como adiantar a produção de semicondutores no próprio país, para justamente frear essa dependência tecnológica estrangeira, que para a China é estratégico, não? Uhum. Perfeito. E agora, isso também não é uma novidade para os chineses, né? Correr atrás da tecnologia. Correr atrás da tecnologia, sim. É o processo que a gente chama na economia do catching up, né? E isso é feito desde 49, na verdade, né? Claro que, enfim, tem tecnologias mais fáceis de ser copiadas, né? E tem tecnologias mais difíceis, evidentemente. Mas a capacidade chinesa de justamente alocar recursos, né? Grana e recursos humanos para tentar correr atrás, né? Traduzindo de forma bem simples, né? O catching up como correndo atrás, sei lá. Dessas tecnologias é incrível, né? Então, vamos ver. É algo a ser acompanhado, de fato. Sim, então, já passando aqui para a nossa próxima pergunta,
A gente está discutindo aqui as relações próprias, né, entre Estados Unidos e China, e pegando de um ponto de vista mais histórico, esses dois países eles atuaram, né, numa certa simbiose para engrenar a economia mundial nos últimos 30 anos, né? E é uma relação que vem se modificando muito rapidamente. Seria um erro dizer que a economia norte-americana e a chinesa estão hoje dissociadas uma da outra. Não é verdade, elas dependem de fato muito uma da outra. Agora, é também correto dizer que essas relações mudaram muito, né, desde do que a gente via nas últimas décadas. Aquele motor, né, Estados Unidos e China, que impulsionou os últimos 30 anos na economia internacional, um pouco que está fraturado depois da grande recessão de 2008, que foi uma espécie de ponto de inflexão aí nas relações. Quais razões a gente poderia elencar para explicar essa nova relação, digamos, entre Estados Unidos e China, levando em conta o que aconteceu em 2008? Legal, sua pergunta é muito boa e ela me permite esclarecer um ponto importante aqui também, que muita gente fala hoje sobre uma nova Guerra Fria, né? E claro que, enfim, há semelhanças entre o que foi vivido entre Estados Unidos e União Soviética décadas atrás, mas há muitas diferenças, né? E uma delas vem justamente dessa simbiose que hoje existe entre Estados Unidos e China e que não existia, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos e União Soviética desejavam simplesmente a derrocada um do outro, né, a derrocada enquanto país, enquanto bloco, enquanto sistema econômico, né. E Estados Unidos e China hoje não podem ter esse mesmo comportamento. Uma crise grave em um dos países geraria uma crise grave no mundo todo e, por decorrência, no outro país também. Um exemplo disso é a própria crise que eclodiu em 2008, né? Por mais resiliente que a economia chinesa seja, ela sofreu com a crise. Não é verdade dizer que ela não sofreu, né? Ela, claro, continuou tendo taxas de crescimento maiores do que os outros países do globo, né? Mas teve uma desaceleração, teve criação de capacidade ociosa em certos setores que geram problema até hoje na China, e assim por diante. Então, enfim, essa simbiose é histórica e ainda existe, como você bem colocou, né? São as duas maiores economias do globo, o volume de comércio entre os dois países segue sendo muito elevado a despeito da guerra comercial, né? Empresas estadunidenses têm plantas na China e se beneficiam muito disso, né? A China tem nada mais nada menos que 3 trilhões de reservas, né, e internacionais, e uma parte importante disso em títulos públicos dos Estados Unidos, ou seja, ela cria um colchão de segurança ainda baseado no dólar, né, não só no dólar, mas também, né, fortemente no dólar. E do outro lado, enfim, os recursos chineses alocados em títulos públicos dos Estados Unidos. A China disputa com o Japão, né, o primeiro lugar do ponto de vista do país que mais investe, né, em títulos públicos. Então a simbiose continua sendo muito forte, mas é verdade, como você disse, que houve mudanças, né, e tentativas de mudança. A China está tentando alterar a sua forma de relacionamento econômico com o mundo, né? Existe uma tentativa de aumento da dependência como vetor de crescimento do consumo agregado, ao invés de investimento, né, e, portanto, trazer um pouco para dentro, né, o vetor do crescimento também no que diz respeito e na comparação com o setor externo, né. Existe uma tentativa de mudança da pauta exportadora chinesa, que vem sendo, como a gente estava dizendo, né, cada vez mais composta por produtos de alta tecnologia. Uma parcela, estou aqui falando das reestruturações econômicas chinesas no período recente, né, e que devem se intensificar. Uma parcela das etapas produtivas mais simples da indústria chinesa, ou as etapas produtivas de menor valor agregado, já está sendo deslocalizada, né, para outros países da Ásia, onde a produção é mais barata. Aqui também um parênteses, o salário urbano na China já é maior, por exemplo, médio, né, do que o salário urbano no México, por exemplo. Então, a China já não é mais um lugar de produção tão barata quanto já foi em outros momentos, né. Continua sendo barato pela escala, eu falei de uma forma um pouco equivocada, continua sendo barato, mas não é mais pelos salários baixos, né, só pelos salários baixos. Então, enfim, esse processo de deslocalização está acontecendo já há algum tempo para outros países da Ásia, onde a produção é mais barata, né? Vão se configurando cadeias globais de valor asiáticas, né? Com produção em Vietnã, Laos, Sri Lanka, enfim.
E existe, e isso é muito importante para o nosso raciocínio aqui, uma tentativa de maior integração com o globo do ponto de vista dos investimentos diretos, tá certo? Chineses. Tem um programa que, enfim, quem estuda a China conhece, que é o Going Global, né? Que justamente tenta estimular aqui as empresas chinesas vão para o mundo, né? Going Global, que já existe desde algumas décadas, desde o início do século XXI, eu acho. Mas o grande aumento dos investimentos chineses pelo globo aconteceu a partir justamente da crise financeira global que eclodiu em 2008 nos Estados Unidos. É muito nítido, inclusive aqui no Brasil, né, como nesse período, 2010, no caso brasileiro, aumenta muito em 2013 em diante, os investimentos chineses aumentam muito, muito, muito. Em 2016, só para dar um dado, os investimentos chineses no globo foram pela primeira vez maiores do que os investimentos do resto do mundo na China. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso oscilou nos outros anos, mas segue relativamente equilibrado. Em 2018, eu vi uns dados, esses dados são meio complicados, porque muito do investimento chinês é feito de forma triangulada, como a gente diz. Então, não é que saia da China para o Brasil, vai para o Hong Kong, normalmente. Então, é difícil rastrear. Mas eu vi uns dados que a China foi o segundo país do mundo, em termos de investimento direto, né, em outros lugares do mundo, em 2018. Em termos de estoque, eu vi um dado também que já é o terceiro do mundo, então, em termos de investimento feito, né, pelo grupo. E claro, esse investimento chinês, ele é de diversos tipos, né? Tem investimento em recursos naturais, energia aqui no Brasil, né? Perto de Campinas teve a compra da CPFL, enfim, mas também é para aquisição de empresas de alta tecnologia, né? Na Europa, nos Estados Unidos. E isso vai gerando reação, né? Vai gerando reação de todos esses países que veem, claro, com bons olhos esse investimento, porque eles podem significar dinamização da economia, no caso dos países periféricos, significa dólares chegando, né? Então, o investimento traz divisas, pode gerar emprego, mas gera reação, né? E reação quando é nos setores de alta tecnologia, né? A gente volta à pergunta anterior, algumas empresas pelo capital chinês, Estados Unidos também tem tido essa política, né? Então, enfim, há de fato, como você disse, uma reconfiguração muito grande na relação da China com o globo e também, claro, na relação da China com os Estados Unidos. E do lado dos Estados Unidos, toda a promessa do Trump, né, de trazer a indústria de novo para os Estados Unidos. E qual que é o grande problema? O empresário dos Estados Unidos, paradoxalmente, não necessariamente quer isso, né? Por que que não? Porque é barato produzir fora dos Estados Unidos, né? Então é só se for na base de muito subsídio mesmo, para valer a pena, né, para o empresário estadunidense trazer de volta a produção. Senão é melhor seguir produzindo na China, no Laos, no Vietnã, enfim, né? Mas, bom, a evolução do processo vai gradualmente conduzindo também para uma fase em que vai ficando mais patente, né, a disputa hegemônica que a gente mencionou no início da nossa conversa, né? E aí, para caminhar para o fim aqui da minha resposta, eu acho que é importante a gente discutir um ponto que vem sendo muito levantado na mídia, que seria uma tendência, isso foi levantado em 2008, 2009, com a crise financeira global, e agora tem sido de novo levantado, uma tendência à desglobalização econômica, né? Porque, afinal de contas, o comércio, claro, né, desde 2008, 2009, ele passou a crescer, teve anos de queda, depois de crescimento menor, enfim. E eu fico em dúvida sobre se isso vai ser verdadeiro no médio e longo prazo. Pode ser que no curto prazo, sim, né, mas essa desglobalização, será que ela vai acontecer no médio e longo prazo? E a minha dúvida vem da mera percepção pura e simples de que o capitalismo é extroversivo por definição, né? A busca pela valorização ilimitada do capital gera, por definição, intrinsecamente, a busca por mercados, a busca por acesso à matéria-prima, a busca matéria-prima barata, né? A busca por mão de obra barata, gera necessidade de extroversão do sistema financeiro, afinal o sistema financeiro pode promover lucros, né, extraordinários. Então, nesse sentido, eu acho que pode ter momentaneamente o aumento de políticas nacionalistas, protecionistas, mas essa tensão com as necessidades de expansão ilimitada do capital vai sempre existir. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa disputa hegemônica vai continuar, né? A despeito das diferenças todas, essa disputa hegemônica, na minha opinião, vai continuar
conta dessa tendência à extroversão do capital? Acho que você tem toda a razão, Bruno. Quando você pega essa tensão entre as políticas nacionalistas, que pode ser que, claro, sigam no marco dessa enorme crise econômica do capital, ao mesmo tempo que ela convive com toda essa estrutura, né, das cadeias globais de valor e fornecimento, que foram a estrutura, né, do enriquecimento capitalista durante todas as décadas neoliberais. E não é simples você varrer isso do panorama econômico. E outro tema que você abordou, que eu acho que é muito importante para a gente visualizar mesmo, porque depois de 2008, com a crise econômica, a gente viu a contração dos mercados internacionais, né? Uma capacidade menor de absorção das exportações, especialmente da China, e isso foi aquele sinal de alerta, né? Digamos, para o governo chinês entender que ele já não podia mais seguir crescendo sobre o mesmo padrão, e ele que teria que mudar esse padrão de crescimento. É o que a gente viu nesse marco, né, pós-2008, especialmente depois de 2013, quando o Xi Jinping se tornou o presidente, né, da República Popular da China, em que o pensamento chinês começou a ser o seguinte: vamos deixar de depender tanto assim das exportações, né, das nossas mercadorias com baixo valor agregado, e vamos apoiar um novo padrão de crescimento no consumo interno, como você mencionou, e a produção de alta tecnologia, né, competindo por espaços globais de investimento e acumulação de capital. Você mencionou aqui a América Latina. A China, de fato, tem muitas posições na mineração peruana, boliviana, na rede elétrica, né, do Brasil, Argentina, em toda a América do Sul, e na África também uma presença bastante grande, que ela quer incrementar com o projeto da Nova Rota da Seda, né, ligando 3 continentes, 64 países por portos, ferrovias e rodovias. É bastante impressionante esse novo giro que a China vem fazendo, com todos os limites, né, que a gente sabe que os chineses vão ter que enfrentar. E eu estava vendo a sua palestra ontem, só queria fazer um último comentário disso, que você mencionou ali junto aos colegas da UFRJ, um dado que eu achei bem impressionante, que de 2015 a 2020, de 15% a 30% do comércio exterior chinês era pago, né, em renminbi, e que 90% do investimento estrangeiro direto chinês no globo, né, que sai da China, sai em renminbi, e que ele é trocado ali por moedas estrangeiras nos mercados offshore, mas, de todo modo, mostra uma certa vontade ali. Esse vai ser o tema da nossa próxima pergunta, né? Para comentar um pouco essa entrada da China no mercado mundial com os seus próprios atributos, né, financeiros. Legal, pois é. Essa é a outra frente, né, em que a China tem trabalhado com muita vontade, né, para aumentar o seu poder no globo, que é do ponto de vista financeiro e monetário, né, que é o tema, inclusive, sobre o qual eu tenho me debruçado mais ultimamente nas minhas pesquisas. Para te responder, eu posso voltar de novo, né? A crise, de fato, eclodida em 2008, 2009, ela é um marco, né? Para algumas coisas, sobretudo, justamente para a relação da China com o globo. E lá em 2009, justamente, o diretor do Banco Central Chinês, do People's Bank of China, na época, ele fez uma nota muito curiosa que eu mencionei nessa palestra que você está fazendo referência, que vale a pena ser lida, em que ele, lá em 2009, né, está dizendo: vejam só, um sistema monetário baseado no dólar, ele é muito instável. Essa crise está mostrando isso. Então, o que a gente deveria fazer é voltar à ideia do Keynes, ele cita o Keynes, de uma moeda supranacional, porque essa história de ter uma moeda nacional como moeda-chave do globo traz instabilidades. Então, é uma declaração super interessante, sobretudo vindo, né, do diretor do People's Bank of China, e que mostra, né, uma primeira muito suave, mas um primeiro enfrentamento a essa hegemonia do dólar, né? Ele não estava ali falando da internacionalização do renminbi, da moeda chinesa, mas ele estava questionando, né, o sistema monetário baseado no dólar. E em 2009, justamente, não por acaso, 2009 é tido justamente como marco nas tentativas do governo chinês de aí sim internacionalizar o renminbi.
Sob a alegação, eles sempre dizem isso nos documentos todos, oficiais, enfim, a ideia não é se sobrepor ao dólar, enfim, a ideia é criar um espaço plurimonetário, que seria, segundo eles, né, um espaço mais estável, menos instável, né? Bom, o fato é que em 2009 eles começaram, então, essa corrida também, essa corrida pela internacionalização da moeda deles, com um conjunto grande de iniciativas. Em 2009, justamente, teve um projeto piloto para denominação e pagamento do comércio exterior em renminbi. E eles foram bem-sucedidos. Esse dado, eu posso voltar já já a ele, é um dado muito eloquente, né? Eu volto a ele já já. Em 2011, foram lançadas justamente as regras provisórias para um programa piloto. Eles sempre começam com programas piloto, né, e se der certo eles vão avançando, mas para pagamento justamente de investimento direto estrangeiro em renminbi, que foi outra coisa que você disse há pouco, né, e eu posso também voltar a esse dado já já. Acordos bilaterais para comércio em renminbi pipocando pelo globo, né, claro que com países, em geral, periféricos, né? Eles não fazem um acordo bilateral com a Alemanha para pagamento em renminbi, mas, de toda forma, eles estão aumentando, né, esses acordos. Acordo de swap de moedas, então, é a forma como eles proveem, né, liquidez em renminbi para o globo, ou podem, né, eles dão essa ferramenta para um conjunto grande de países, 38 países atualmente. Enfim, o Brasil tinha e não renovou. Sistema de pagamentos. Então, o sistema de pagamentos controlado pelos Estados Unidos e operados em dólar, eles estão muito sujeitos às sanções. A gente viu isso, tem visto isso recentemente, né? Irã, Rússia, enfim, isso dá aos Estados Unidos um poder muito grande de fogo, né? Enfim, criar sanções barrando, né, o uso de sistemas, sei lá, SWIFT, enfim. Então, os chineses estão criando, né, criaram um sistema de pagamentos deles também. Eles criaram, os chineses, um conjunto grande de centros offshore para operacionalização do renminbi, né, autorizados justamente a usar o renminbi, com acesso direto ao People's Bank of China para liquidez, né. E também é impressionante ver como aumentou a partir justamente de 2009, mais precisamente 2012, 2013. Antes era Hong Kong, né, que continua sendo mais importante, e Macau, enfim. Hoje já são 25 espalhados pelo globo, né? A América Latina tem, a África tem, a Europa do Leste tem, e os países centrais, né? A City Londrina tem, Estados Unidos tem, Frankfurt tem, tá certo? Então, é muito claro como eles estão, e nessa palestra também, que você mencionou, a Isabela Nogueira, né, de Moraes, lá da UFRJ, mencionou com toda a propriedade o esforço que eles vêm fazendo para tentar trocar contratos de petróleo, né, de dólar para renminbi. Isso é super importante também. Não é trivial, né? Até porque parte dos produtores de petróleo é muito vinculado aos Estados Unidos, mas outra parte não, né? Então isso já vem sendo feito com alguns países, né? Denominação de contrato em renminbi. Tem toda uma discussão sobre também a relevância, né, da denominação da energia, né, no fortalecimento, né, da consolidação das moedas como moedas-chave, enfim. Então, é muito nítido como eles estão com um conjunto grande de iniciativas, eu citei aqui algumas, teria muitas outras para dizer, para tentar aumentar o uso do renminbi como moeda internacional, passando, portanto, e aí tem alguns vetores, né, internacionalização das empresas chinesas facilita isso, internacionalização dos bancos chineses é imprescindível para isso, e eles estão fazendo agora também, a iniciativa Belt and Road e assim por diante. E para falar também muito brevemente de alguns dados, né, que já mostram aonde eles chegaram, mas também pode revelar alguns limites, né. Tem um relatório trienal do BIS que quem acompanha o sistema monetário internacional fica sempre super ansioso, né, quando vai sair o tal do relatório, e é a cada 3 anos, e os relatórios anteriores, eles mostravam que o uso do renminbi nos mercados cambiais globais, desde 2001, eu acho, dobravam a cada ano. Marginalmente, né, mas dobravam, era de 0,2 para 0,5, 0,5 para 1, 1 para 2, 2 para 4. Que é uma velocidade grande. Quem estuda o sistema monetário percebe também que tem uma inércia muito grande. Não é fácil fazer isso que o renminbi fez. De toda forma, em 2016 chegou a 4 e o último dado é 4,4, se eu não me engano.
4,3, enfim. Então, mostra uma aceleração grande, mas notem, dos mercados cambiais globais, 4,3% das transações é feito usando o renminbi. E eu não sei se vocês sabem, o percentual do dólar beira os 90%. A soma aqui tem que dar 200%, porque como troca cambial tem sempre duas moedas, né? Uma de cada lado da operação. Então a soma é 200. De toda forma, 90% das operações usam o dólar de um dos lados da operação, né? E para o renminbi 4. Então vejam que a distância é grande. Então houve, né, uma aceleração, repito, mas a distância é grande. Para o comércio, você já citou esse dado, eu vou reforçar aqui. Aí o aumento foi mais rápido, como uma política pública, né, do governo chinês, da implementação do projeto piloto em 2009, quando, portanto, 0% do comércio internacional chinês era denominado em renminbi, até 2015, a aceleração foi muito grande, foi de 0 para 30%. 30% do comércio chinês sendo pago em renminbi. É muita coisa, quase um terço, né? E muito rapidamente. Depois isso caiu, e caiu para algo como 15%. A China teve não vem ao caso discutir aqui, mas a China teve uma crisezinha, né, do renminbi em 2015, 16, 17, teve fuga de capital, desvalorização do renminbi, aí até, na minha opinião, buscada pelo People's Bank of China, por questões de competitividade. Então, isso tudo fez com que o uso do renminbi caísse um pouco. De toda forma, 15% do comércio chinês são pagos, em renminbi, o que é muita coisa, né? E você citou a quase totalidade do investimento que a China faz no globo sai da China Mainland em renminbi, né? Daí, claro, é trocado nos centros offshore, mas isso vai gerando liquidez, isso vai inundando, né, o mundo de renminbi, que é um passo para um uso maior, né? O renminbi entrou na cesta que compõe a moeda do FMI, né? São os direitos especiais de saque, portanto, junto, né, com o dólar euro, libra esterlina e em japonês. Isso simbolicamente foi muito importante, porque foi um reconhecimento do FMI, né, de uma instituição multilateral da importância do comércio chinês, claro, mas que se reflete também no renminbi, né? E com isso, o interessante é que, ao colocar o renminbi na cesta de moedas do direito especializado, que eles começaram a divulgar também, o FMI, dados sobre a composição das reservas internacionais em renminbi. E vem aumentando, mas é pouquinho, né? São 2% das reservas internacionais para as quais a gente tem dados que são alocadas em renminbi, enquanto para o dólar é 62%, né? Vejam a diferença. Então, o caminho para se tornar uma reserva de valor não é fácil, né? O sistema financeiro dos Estados Unidos ainda é dominante, tá certo? Então, o que eu diria é que a China tenta aumentar, claro, a importância da sua moeda, isso é absolutamente inquestionável, está sendo bem sucedida nisso, mas eles sabem também que o renminbi não vai superar o dólar no curto prazo, né? Nesse quesito, os Estados Unidos continuam muito à frente ainda. Na verdade, eu diria até que essa substituição da moeda-chave talvez seja uma das últimas etapas, né, de uma transição hegemônica, talvez, enfim, perca das questões culturais, mas a transição da moeda deve ser uma das últimas etapas de uma possível transição hegemônica. O dia, né, que o renminbi suplantar o dólar como moeda-chave, se isso acontecer, vai significar, na minha opinião, que a transição hegemônica foi realizada, né? Afinal de contas, o uso internacional de uma moeda, ele depende de aspectos geoeconômicos, geopolíticos que são estruturais. É o tamanho da economia, é a integração, é comércio, é produção, mas é também poder bélico, é também poder do sistema financeiro, né? Então, ainda tem uma caminhada longa pela frente. E quando a gente olha para a transição anterior, né, Estados Unidos e Reino Unido, a gente percebe que foi só em 44, mesmo assim ainda demorou um pouco mais, mas oficialmente o acordo de Bretton Woods foi firmado em 44 e foi aquele que estabeleceu o dólar como moeda-chave. Ou seja, os Estados Unidos já eram a principal potência do globo há várias décadas, né? Já eram a principal a principal potência manufatureira do globo desde 1870, da década de 70 do século XIX, mais ou menos, e foram, né, se tornando a principal potência econômica global em outros aspectos também ao longo das décadas seguintes, e é só em 44 que efetivamente, né, o dólar vira a moeda-chave do globo. Então, são processos longos e não vai acontecer uma substituição no curto prazo, né? E se acontecer, vai ser fruto de uma transição hegemônica de fato, que está todo mundo discutindo, né, se vai ou não acontecer, e não vou ser eu aqui
tentar ser futurólogo, né? São discussões super interessantes e difíceis, né? Que é o que a gente está fazendo ao longo desse papo aqui. E é muito bom que você está pegando esse estudo mais aprofundado, né, do sistema financeiro chinês. Eu até vi que você usa esse conceito moeda é poder, né, que você tinha até mencionado em referência a Maria da Conceição Tavares, ao José Luiz Fiore, que são outros estudiosos desse campo. E, de fato, a China, eu até conversava com o professor Hernani Torres recentemente, e no que se refere ao renminbi, ele dizia que é uma tática defensiva da China, não para tentar, nesse momento, né, superar os Estados Unidos, mas para poder questionar os privilégios que o dólar tem, né, a nível mundial no comércio global. Você até menciona esses dados que são impressionantes. O dólar é utilizado para a esmagadora maioria das transações financeiras e comerciais e não o renminbi. E para transformar isso numa questão, né, para a gente ligar com esse conflito, né, Estados Unidos e China, porque a internacionalização do renminbi, como você estava explicando, foi uma das saídas vislumbradas pelo governo chinês para diminuir o impacto das consequências da crise de 2008. A gente sabe que a China acaba sendo também muito dependente do que acontece com o dólar. As reservas internacionais da China são todas em dólares, né? Tem as maiores reservas do mundo e quando o dólar desvaloriza, essas reservas perdem também o seu valor para os chineses. Eles estão preocupados em saber qual tipo de manobra nós podemos fazer para ser menos dependentes, né, em relação a isso. Como você avalia esse processo, né, que é bastante tortuoso para a China em relação aos Estados Unidos, essas disputas que entram, né, no marco da moeda? Uhum. Perfeito. De fato, aqui a gente volta um pouco à questão da simbiose que você tinha feito anteriormente, né? Também nesse quesito existe uma simbiose, né? Então você tem toda a razão. A China não pode desejar uma crise dos Estados Unidos, porque seria uma crise global e, portanto, também chinesa, né? E a China não pode desejar uma crise do dólar, paradoxalmente. E você deu dado, né? Na verdade, não são todas as reservas internacionais em dólar, mas é uma boa parte, você tem toda a razão. Então, quer dizer, uma desvalorização do dólar significa, né, uma perda patrimonial para a China, né, para o governo chinês. E por isso eles têm tentado, desculpa, fazer a coisa de forma um pouco gradual, mas no sentido de reduzir essa dependência. Vejam só, aqui a gente entra num outro ponto que enfim, vou tocar brevemente, mas que seria também tema para mais uma hora. Essa crise que eu brevemente mencionei, né, de 2015 e 2017, lá na China, foi discutida na mídia ocidental em particular como o momento em que teria chegado a grande crise financeira chinesa, né? Aqui no Ocidente está todo mundo o tempo todo esperando, né, uma crise chinesa. E é verdade que houve, sim, uma fuga de capital, muito em função justamente dessa desvalorização do renminbi. Então, quer dizer, para aqueles mesmos chineses, né, que estavam, sei lá, efetuando comércio em renminbi, fazendo exportações em renminbi, passou a não ser mais tão interessante, é melhor voltar para o dólar, afinal de contas o renminbi está se desvalorizando, né? Então teve sim uma certa crise, mas ela não é tudo que foi pintado aqui no Ocidente. E por que não? Uma das alegações centrais, que de fato justificava, né, estudos maiores sobre o que estava acontecendo, foi uma queda muito grande nas reservas internacionais chinesas, que estavam em 4 trilhões de dólares e caíram para 3, ou seja, uma queda de 1 trilhão de dólares, não é pouco, né? E de toda forma, junto com alguns colegas, Paulo Van Noy, que é professor da Unicamp, e Marina Zucker, que é doutoranda na Universidade Livre de Berlim, a gente fez uns estudos e percebeu que, na verdade, não se pode usar essa queda de 1 trilhão de dólares das reservas como a métrica para dizer que houve uma fuga de capital monumental na China. Por que não? Porque parte disso, não tudo, mas parte disso está absolutamente em linha com a estratégia chinesa justamente de diversificação do seu portfólio, tá certo? Ao invés de ter tudo concentrado em dólares ou em títulos públicos estadunidenses, é melhor diversificar para reduzir a dependência do dólar e também porque os títulos públicos dos Estados Unidos rendem pouquíssimo, né? Tem uma taxa de juros de 0,5% ao ano, 0,25% ao ano, tá certo? Então, o que vem sendo feito? Parte disso tem sido usado justamente para outros tipos de investimento pelo globo,
né? Então, o que a gente viu foi isso, que houve uma diversificação dos ativos externos chineses para ativos de maior rentabilidade, por exemplo, comprar empresas pelo grupo, né? Mas isso está em linha também, então está em linha com a tentativa de busca de uma maior rentabilidade, está em linha com a tentativa de extroversão, né, chinesa pelo globo, mas está em linha também com o que você estava dizendo, que é uma tentativa de redução da dependência, né, em relação ao dólar. E isso é verificado em outras frentes também, né, a China isoladamente ou com outros parceiros, né. Agora os BRICS estão meio fragilizados, né, pelas tensões da China com a Índia, pela postura do Bolsonaro, mas o Banco dos BRICS surgiu também para isso, né, para enfim, oferecer crédito que pudesse ser também nas moedas nacionais, e não só em dólar, né. É muito difícil fazer isso, né? Tanto que hoje, enfim, boa parte dos empréstimos concedidos pelo chamado Banco dos BRICS, né, o New Development Bank, são ainda em dólares, mas existe um esforço de emprestar em renminbi, em rúpia, etc. Né? Então, em diversos fóruns, né, não só nas atuações bilaterais da China com outros países, mas também em alguns outros fóruns, a gente nota essa tentativa chinesa, de fato, de reduzir a dependência do dólar. Legal. A gente discutindo, né, aprofundando essas dificuldades da China e as potências que ela poderia ter, né, no cenário internacional, começa a vislumbrar também certas problemáticas sociais, né, que inevitavelmente vão surgir. E aí, encaminhando um pouco aqui para o final da nossa conversa, que está muito boa, sobre todos os panoramas que a China vai mostrando para a gente, uma das coisas que eu vim pensando e também trabalhando na minha pesquisa, que versa também sobre a China, é sobre as próprias tensões sociais. A gente viu a nova Lei de Segurança Nacional, né, que a China aplicou sobre Hong Kong, que causou também toda essa turbulência no panorama internacional. A gente vê conflitos sociais na região noroeste ali da China, em Xinjiang, que é onde fica uma maioria muçulmana, que é constantemente reprimida, né, pelo governo autoritário da China. E a gente vê essas tensões sociais também nos Estados Unidos. A gente acabou de ver aqui as maiores manifestações da história dos Estados Unidos, né, pós-assassinato do George Floyd, né, em que tanto o Partido Republicano, com o Trump, né, que é nomeadamente racista, xenófobo, mas também o Partido Democrata, são responsáveis por essa perseguição racista contra a população negra nos Estados Unidos, e que está abrindo, de fato, né, uma nova situação mundial. Pensando a China tem um enorme volume agora de exportação de capitais, né, para vários lugares do mundo. E essas tensões sociais, esses processos de conflito, especialmente entre os trabalhadores, entre a população mais pobre, acaba estourando em meio à disseminação do capital chinês, né? A gente poderia ver vários exemplos disso na África, também na América do Sul. Mesmo em geral, como é que a gente pode dar uma previsão sobre isso? A luta de classes no mundo começa a estar mais ligada com a participação da China no mundo, e isso tem grandes implicações, não? Uhum. Excelente pergunta, de difícil resposta, né? Mas absolutamente essencial da gente refletir, né? E aqui eu vou expressar uma opinião que é polêmica, e que grandes estudiosos da China no Brasil, e que eu respeito muito, divergiriam de mim, discordariam de mim, mas enfim, é para isso que servem os debates, né? Eu acho que a China hoje já chegou a um grau de organização econômico-social no qual as forças do capital são preponderantes. Eu poderia dizer isso de uma forma muito mais simples. A grande discussão é se a China é capitalista ou não, né? E eu diria que, a despeito da força do Estado chinês, né, em controlar alguns dos processos do desenvolvimento chinês, muito maior, né, do que a força de outros estados, né, ele já tem que responder a essas necessidades do capital. Então, quando eu falo, por exemplo, da extroversão, não é uma opção, né? Não é uma opção, enfim, é a necessidade do capital. O capital depende, né, dessa acumulação ilimitada, né, insaciável.
Então, a parte da extroversão passa por aí, e parte das dinâmicas que a gente acompanha, né, seja na sociedade chinesa, seja no mundo inteiro, e, claro, com esse capital chinês, são aquelas típicas do capitalismo, era aí que eu queria chegar, né? Com diferenças, não estou dizendo que seja a mesma coisa, né? Justamente porque, enfim, tem uma organização, né, uma tentativa de organização por parte do Estado chinês que faz diferenças, a gente comparar, por exemplo, com o Brasil, né? Enfim, incomparável, mas tem tensões que são inerentes da própria processo, né, de acumulação do capital. E aí eu concordo contigo. Então, nesse sentido que a China hoje faz parte dessas tensões todas pelo globo e mesmo endógena, mesmo internamente, né? Sim, eu concordo bastante, inclusive, com essa opinião sua. Acho que a China é um país capitalista, sui generis, né? Porque a gente vê o Partido Comunista Chinês dirigindo, né, a economia capitalista chinesa a partir de um centralismo estatal, e que apesar de ser dependente, inclusive em vários aspectos econômicos, né, inclusive tecnológicos, como a gente discutiu aqui na nossa conversa, a China tem certos traços do que o Lenin chamava da época imperialista, né, especialmente do ponto de vista da exportação de capitais. A gente vê isso em diversos continentes. E é difícil... Claro, pode comentar. Não, e veja só, não é uma característica chinesa, nem americana e nem alemã, é uma característica do capital, né? Esse é o Sim, ponto. A gente tem que tomar exatamente. cuidado com isso também, porque para não cair em análises racistas, né, que dizem, os investimentos chineses na África são muito piores do que seriam os investimentos franceses ou americanos ou o que quer que seja. Enfim, eu acho que não é uma característica da forma como a China lida com os africanos, não é isso, não tem... É a força exploratória do próprio capital, né? Claro. Esse autoritarismo, essa brutalidade do capital, a gente vê nos Estados Unidos, nas potências europeias, não precisaria nem mencionar aqui. A gente tem todo o capital do Marx mostrando o que significou o desenvolvimento industrial na Inglaterra no século XIX. E a China começa a entrar nesse panorama, porque a gente vê também que o autoritarismo chinês não é só endógeno, interno ao seu território, é também a forma, né, como os chineses lidam com a classe trabalhadora internacional, e com certeza isso vai gerar novos processos, né, de luta de classes pelo mundo. Bom, a gente vai chegando aqui ao final da nossa conversa. Muito, muito obrigado mesmo para o professor Bruno Conte, da Unicamp. Foi muito interessante dar esse panorama, né? Ajuda a gente a pensar melhor um problema que é muito novo e que, quer que a gente queira, quer não, vai definir daí o decurso do século XX. Essas disputas, né? Tanto a ascensão da China quanto esse choque entre a China e os Estados Unidos. Agradeço muito ao professor. Bruno, se você quiser fazer considerações finais aqui para a gente, fica à vontade. Não, eu agradeço imensamente pelo convite e estimulo a todos que também, como nós, né, como o André, como eu, tentem estudar a China, né, justamente porque em tempos tão sombrios, né, enfim, no mundo e no nosso país em particular, muita coisa é dita sobre a China, né, e nada melhor do que a gente tentar descobrir por conta própria, né, seja estudando economia, aspectos da sociedade, seja estudando ou lendo, né, a literatura chinesa, conhecendo a música chinesa. Então, que seja para criticar, né, e aqui nós levantamos críticas, mas nada melhor do que a gente tentar quebrar com essa imagem distorcida, né, que é feita do Oriente em geral, mas também da China, para aprender, né? Então, hoje a gente não entende o mundo, assim, não entende a China, mas essa compreensão da China depende de um esforço, né? Não é só acompanhar o que vem sendo dito. Estou dizendo tudo isso também porque tem havido perseguição, né, em relação a quem estuda a China. No Brasil, nos Estados Unidos, o que é a coisa mais assombrosa do mundo, né? Ainda que seja para criticar, repito, a melhor forma é tentar entender o que está acontecendo. Então, que a gente possa juntos seguir estudando e entendendo, né? A China, a relação da China com o mundo, a relação da China com o Brasil. Sem dúvida, professor. Então a gente vai aqui fechando o nosso programa, né, especial sobre o debate China e Estados Unidos. Agradecemos a todos os nossos ouvintes aqui. Pedimos também para divulgar o nosso programa, essa conversa aqui muito boa com o professor Bruno Conte, da Unicamp.
e até o nosso próximo programa, pessoal. Valeu!